estamos aqui para mais uma aula de Geografia e hoje nós vamos estar dando início ao nosso segundo bimestre, tá bom? Peguem o livro de vocês e vamos para a página 290, o povo brasileiro. Aqui nós temos uma capa dupla, né? Então vamos ler a primeira parte. O Brasil é um país de uma cultura muito diversificada. Temos uma grande variedade de músicas, danças, comidas típicas herdadas dos povos que fizeram parte da formação do povo brasileiro em diferentes lugares do Brasil. Encontramos diversas manifestações culturais do nosso povo. Vamos para a próxima página. Aqui nós temos, né, uma continuidade daquela página que eu falei. Vamos para a próxima. Como se formou o povo brasileiro, né? Vimos aí logo no início que o Brasil ele tem uma cultura muito diversificada e agora a gente vai entender o porquê, né, dessa cultura diversificada diante da formação desse povo. O povo brasileiro ele formou-se com o encontro e a miscigenação de diferentes povos. Então, ó, aqui nós já temos, né, povo brasileiro, até diferentes povos. Marquem essa parte aí porque ela vai ser importante. Primeiro, aconteceu o contato entre os indígenas, os colonizadores portugueses e os africanos. Depois, imigrantes de diferentes países, principalmente da Europa, eles participaram desse processo de formação do povo brasileiro. Nas próximas páginas, né, nós vamos entender, né, um pouco mais sobre esses povos. O primeiro povo foi o quê? A primeira parte, né, da formação do povo brasileiro foram os indígenas, que antes da chegada dos portugueses, né, lá em 1500, nas terras que atualmente hoje correspondem ao Brasil, existiam diferentes povos indígenas. Estima-se, né, que nessa época havia aí mais ou menos de 2 a 5 milhões de índios nas nossas terras. À medida né, que aconteceu esse contato com os colonizadores, a população indígena ela começou o quê? A diminuir consideravelmente. Esses povos passaram a ser escravizados, mortos em conflitos ou contraíam as doenças trazidas pelos portugueses. De acordo com os dados do IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de 2010, calcula-se que a população indígena do nosso país hoje, né, seja de mais ou menos 897 mil pessoas. Bem pouco, né? Menos aí de 1 milhão de indígenas. Vamos para a próxima página? Agora, os colonizadores portugueses, né? Que foi aí o segundo povo a adentrar nas nossas terras. Os portugueses, eles foram os principais colonizadores europeus e a participar da formação também do povo brasileiro. Essa colonização ela teve mais ou menos início aí no século XVI. Eles estabeleceram contato com os indígenas e iniciaram o processo de ocupação das terras, que formariam o território brasileiro. Os portugueses, eles passaram a explorar as riquezas naturais, como o pau-brasil, que a gente já viu no bimestre passado, o ouro, e também a desenvolver algumas atividades econômicas como o quê? Como a agricultura e a pecuária. Os africanos foram aí a terceira parte, né, dessa miscigenação aí do nosso país, que foram os negros, né, vindos lá da África. Entre os séculos 16 e 19, cerca de 4 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil para serem escravizados. Esses povos eram obrigados a trabalhar nas lavouras, nos engenhos de cana-de-açúcar, nas construções, nas minas de exploração do ouro e de pedras preciosas. Além de realizar os trabalhos domésticos, né, que era uma função principal aí das mulheres negras. Eles sofriam maus tratos e não tinham direito a nenhuma alimentação saudável, as condições adequadas de moradia e muito menos a liberdade. Aqui nós temos, né, uma fotografia do Centro Histórico de Salvador, que é o Pelourinho. Vamos para a nossa próxima página? Os quilombos e os quilombolas. A gente também já estudou isso lá no bimestre passado, que os locais de refúgio mais procurados pelos africanos escravizados que escapavam, né, dos seus donos por maus tratos e também do trabalho forçado que eles eram obrigados, eles iam para
eles iam para os quilombos. Nesses locais, os africanos eles se abrigavam, criavam novas relações sociais, formavam suas famílias, né? Porque às vezes não, né? Na maioria das vezes, quando eles formavam uma família, né? Os seus donos, eles não gostavam, então eles davam um jeito de vender, de separar, de matar um deles, para poder assim não ter esses laços, porque os laços emocionais acabavam o quê? Fortalecendo os escravos, e eles não queriam que os escravos tivessem essa força. Os quilombos estavam organizados em comunidades. Com o fim da escravidão, algumas dessas comunidades elas foram mantidas e atualmente são habitadas por brasileiros livres, descendentes dos africanos escravizados. Esses descendentes são chamados o quê? Quilombolas, que são as pessoas o quê? Que moravam, né? Que foram parentes de pessoas que habitaram os quilombos. Os quilombolas, eles preservam parte da cultura africana, como culinária, danças, músicas, religião e também as atividades econômicas como a agricultura. Atualmente, né, segundo a Fundação Cultural Palmares, são reconhecidos mais de 3.300 comunidades quilombolas em nosso país. Olha aqui, ó, vocês vão observar aqui no mapa e vão me dizer qual é o estado brasileiro, né, que concentra o maior número de comunidades quilombolas. E aí, qual é? É o estado o quê? Da Bahia, não é verdade? Que a gente até... Vocês vão aí responder aqui do lado, tá bom? O estado da Bahia. Que a gente até viu lá, né? Uma fotografia na página anterior do Pelourinho. Então, ó, a gente pode ver aqui que a cidade da Bahia possui aí mais ou menos cerca de 801 comunidades quilombolas. Vamos para a próxima página? Vamos lá, na página 296 vão começar as nossas atividades. Vocês estão vendo aqui várias sílabas embaralhadas, separadas, né? Então vocês vão juntar abaixo e vão formar nome de 9 povos que contribuíram para a formação do povo brasileiro. Gente, ó, é muito povo aí que contribuiu, não é verdade? Então vamos lá. A mesma sílaba ela pode ser uma dica, hein? Ela poderá ser usada mais de uma vez. Então vocês vão aqui, ó, tentar identificar juntando as sílabas e vamos descobrir esses povos. Vamos lá. Tivemos os indígenas. Quem mais? Os portugueses, ó. Portugueses. Os portugueses. Quem mais? Os africanos. Lembrando que essas sílabas elas podem o quê? Se repetir, tá bom? Depois, os italianos. Depois, os espanhóis. Quem mais contribuiu aí para a nossa mistura, né? Para a nossa formação do povo brasileiro? Os japoneses. Os alemães, ó, alemães, logo de cara aqui. Quem mais? Os sírios. E por último, os turcos. Ok? Então vamos para o número 2. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as alternativas o quê? Falsas. Os indígenas, eles já habitavam as terras que formam o povo brasileiro. Essa daí é uma afirmação verdadeira ou uma afirmação falsa? Uma afirmação verdadeira, né? Eles já habitavam o nosso território. Na segunda, os africanos eles foram os primeiros povos que chegaram ao território brasileiro que hoje formam o nosso país, onde já viviam os indígenas. Falso, né? Quem foram os primeiros povos a chegar no Brasil e encontrar os índios foram os portugueses. A formação do povo brasileiro ocorreu com o encontro de diferentes
diferentes povos. Verdadeiro, né? Esse daí é o nosso principal foco de estudo dessa unidade. Vamos lá para a nossa próxima página? Vamos lá. No número 3, vocês vão substituir os desenhos por letras, como se fosse um código. E vão completar as frases para descobrir algumas contribuições de diferentes povos para a cultura brasileira. Vamos lá. Aqui na letra A tarararão é uma prática que mistura dança, esporte e música. Atualmente é considerada patrimônio cultural brasileiro. Essa prática foi herdada dos povos tandararão. Então vamos lá. Coração, C. Abelha, A. Peixe, P. Olho, O. Elefante, E. Ioiô, I. Relógio, R. Abelha, A capoeira. E vamos para a última. A. Flor, F. Relógio, R. Ioiô, I. Coração, C. Abelha, A. Navio, N. Olhos, o olho aí, O. E o sorvete, S. Então, a capoeira é uma prática que mistura dança, esporte, música e atualmente é considerada um patrimônio cultural brasileiro. Essa prática foi herdada dos povos africanos. Muito bem. Na letra B, palavras como tarararão, peteca e açaí, presentes em nosso vocabulário são de origem tarararã. Vamos lá descobrir? Palavras como jacaré, J, abelha, A, coração, C, abelha, A, relógio, R, elefante, E, e embaixo, I, N, D, I, gato, G, elefante, E, navio, Então, palavras como jacaré, peteca e açaí, presentes em nosso vocabulário, são de origem indígena. Agora, na letra C. As festas tarararão foram trazidas pelos povos tarararão ao nosso país. Vamos descobrir que festa foi essa? As festas J-U-N-I-N-A-S. Olha, as festas juninas foram trazidas pelos povos o quê? P-O-R-T-U-G-U-E-S-E-S. Pelos povos portugueses ao nosso país. Então, essa daí foi a nossa página. Vamos para a nossa próxima página? Vamos lá. A nossa última atividade, né, é uma pesquisa. E precisaria passar esses dados para o caderno, mas não precisa. Se vocês usarem uma letrinha bem caprichadinha, vocês conseguem encaixar as respostas aqui nessa página mesmo. Então vamos lá. A população brasileira foi formada pela união de povos de diferentes culturas, resultando na pluralidade que hoje podemos observar em várias partes do Brasil. Vamos investigar alguns desses aspectos culturais em sua família? Faça uma entrevista com um parente mais velho que você, seguindo as sugestões de perguntas abaixo. E depois vocês vão registrar essas respostas aqui mesmo, tá bom? Vocês vão perguntar qual é o nome e a idade, de quais povos imigrantes descende a sua família, se você sabe quais foram os motivos que levaram a família migrar do seu local de origem, se há algum aspecto da cultura dos seus descendentes que vocês mantêm, e se tiver, qual, e o local onde mora. Se no local onde mora, né, há alguma característica que identifique essa cultura. Se sim, qual? Vamos para a nossa próxima página? Então vamos lá. A nossa última página, a página 299, ela traz um resumo de tudo aquilo que a gente estudou, tá bom? Então, ó, no número 1, o povo brasileiro formou-se, né, com o encontro e a miscigenação de diferentes povos. Na segunda etapa, primeiro, houve o contato entre os indígenas e os colonizadores, e depois os colonizadores portugueses e depois os africanos. Na terceira parte dessa formação, depois de imigrantes de diferentes países, principalmente do continente europeu, participaram do processo de formação do povo brasileiro e contribuíram para uma construção da nossa cultura. Na quarta etapa, de cada um desses povos, herdamos hábitos, tradições, que
tornaram aspectos marcantes da nossa cultura. É possível observar características do quê? Culturais desse povo no lugar que a gente vive. E, por último, para finalizar, atualmente o Brasil ele continua recebendo imigrantes vindo de várias partes do mundo, né? Porém, em número um pouco mais reduzido. Então, meus amores, essas aí foram as nossas atividades de hoje. Façam a atividade de casa, mandem fotos. Qualquer dúvida, perguntem, olha só, mas se organizem no horário da aula, tá bom? Que daqui a pouquinho a gente tem o nosso quiz. Beijinhos e até a próxima!